Assim diz a palavra de Deus, Mateus 18, a partir do versículo 15. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não escutar, diz a igreja, e se também não escutar a igreja, consideram como um gentio e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra será desligado no céu, e será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será desligado no céu. Tudo que ligar na terra será ligado no céu, e tudo que desligar na terra será ligado no céu. A gente vê aí muitos escândalos, muitas vezes provocado primeiramente pelo aquele que não vigiou e praticou o pecado, como pelo aquele que é ofendido. Tive recentemente um vídeo aí de uma mulher que entra na igreja e distribui o papel de provas de pecado para a igreja toda. Isso, com certeza, ela não agiu segundo o princípio bíblico. Nós vemos muitas pessoas que não agem segundo a palavra de Deus, ou seja, prega o evangelho, mas quando a situação é sobre cada um, não tem o cuidado de guardar a palavra de Deus e agir segundo a palavra de Deus e toma uma atitude própria, como que se Deus não estivesse vendo. E o que acontece? A consequência disso é o escândalo, e a Bíblia fala sobre o escândalo, que há daquele por que vem um escândalo, e há todo um preço a pagar sobre aquele que provoca o escândalo e sobre aquele que faz com que o escândalo seja fortalecido. E a gente viu no vídeo aí toda uma situação, né? O cara erra, se envolve com uma pessoa da congregação, e aí ela chega e faz aquele escândalo todo e dá rua em cima da pessoa e bate. Onde está o mandamento de Deus? Onde está o caráter cristão dessa pessoa? As pessoas levam tudo por sentimento. Quando a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, fica o tempo todo indo para a escola bíblica, ouvindo pregação, mas não deixa entrar, não vive o evangelho de verdade. Por isso sois castigado, como qualquer ímpio é castigado. Por isso sois repreendido, como qualquer pessoa descrente é repreendida. Porque se trata o evangelho com descaso e desprezo os mandamentos de Deus, como Deus poupará essas pessoas que se dizem cristãos, tanto aqui ofendeu como a ofendida? Que Deus é justo. Deus é um Deus justo. Veio no paraíso, Deus castiga, dá o veredito a Eva que errou, dá a Adão, a serpente e ao diabo. Todos receberam o veredito, até a própria serpente que foi usada pelo diabo. Então, o que eu vejo aqui? Que o diabo tem achado lugar no coração dos homens, não só para pecar, porque desde o princípio isso acontece. Eu já vi pessoas expressando: o que é que está acontecendo com os cristãos? Não é que está acontecendo com o cristão, isso é desde o princípio. O homem, ele foi contaminado pelo fruto de Adão, e ele é jogado à tentação todos os dias, quando não é na carne, sobre alguma tentação com mulher ou homem, né? Com mulher ou homem. É no trabalho, é com o patrão, é com o familiar. Então são vários tipos de tentações. Então as pessoas pensam que a tentação é só na área de sexual. Não, são várias áreas que vão ser tentados. Mas a Bíblia aconselha aqui nessa passagem como se deve lidar com o irmão que está em falta. É chamar, é conversar. Então não é colocar o sentimento de ciúme, isso é diabólico, isso não é amor. O sentimento de amor, ele administra a situação. Entendeu? Porque se a pessoa caiu, ela está em pecado. E Deus não deu o evangelho para super-homem nem Mulher Maravilha. Todos estão sujeitos a pecar, todos são sujeitos a falhar, porém tem um preço. As consequências de cada um de transgredir, então cabe a Deus julgar. E a igreja tem poder de julgar dessa forma, biblicamente. Não falando mal uns dos outros, não apontando uns dos outros, não condenando uns aos outros, mas administrando. Acha que não existem pastores
não existem líderes com capacidade de, em reunião, julgar essa situação. Então a gente vê que é uma situação interna e que eles colocam na internet, achando que fez o quê? Expondo a vida da pessoa, e expondo a própria vida, o evangelho, combatendo contra o evangelho, fazendo a parte de Satanás. Então os cristãos estão muito meninos, entendeu? Precisam ser mais doutrinados e sujeitar isso. Você que é cristão, você que provoca escândalo, você que acha que o escândalo é o caminho, você está indo contra a palavra de Deus. Quando Jesus condenou alguém, quando a pessoa ainda está no processo de transformação, Jesus condenou. Judas andava com Jesus, metia a mão na bolsa, roubava o que se colocava de oferta, mas ele nunca disse na cara de Judas: você é um ladrão, porque ele pregava todos os dias, então deixou ele se corrigir. Como ele não se corrigiu, o que aconteceu? O pecado o destruiu, matou. Pedro andava com Jesus, mas negou ele 3 vezes. Jesus já sabia da fraqueza de Pedro, porém não condenou, o perdoou, porque ele se arrependeu amargamente. Então arrependei-vos e crede no Evangelho. O Evangelho é arrependimento, gente, não é uma prática religiosa, não é um lugar que a pessoa se reúne socialmente para falar de Bíblia, discutir Bíblia e não praticar a Bíblia Sagrada. Por causa disso, muitos são amaldiçoados, muitos não têm suas causas resolvidas e correm um sério risco de perderem a salvação por não terem uma identidade em Cristo, não terem um caráter cristão, não entender o Evangelho ou não ligar para praticar. É falta de temor a Deus, é falta de respeito ao Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho foi preço de sangue de Jesus, dos apóstolos e de muitos que tiveram que morrer pelo Evangelho para chegar até mim e você. Então você que vive essa vida de pecado e de treva, se arrependa. E você que provoca escândalo de várias formas, se arrependa também, porque o salário do pecado ainda é a morte. E não vai mudar isso enquanto estivermos nesse corpo físico, enquanto Jesus não voltar ou não morrermos. Que Deus tenha misericórdia de nós, viu? E aplique a sua palavra nos nossos corações e que cada um tenha temor de Deus e julgue as coisas internas da igreja, do ministério, de forma interna e não na internet, porque a internet não vai corrigir ninguém. A internet não vai curar ninguém, que cure a palavra de Deus, as pessoas sendo bem orientadas. Que Deus aplique a sua palavra e tenha misericórdia de cada um. E que toda a ferramenta preparada contra nós não prevaleça. No nome de Jesus. Shalom, Adonai.